Saudações, povo Blue! Bem-vindos ao Chelsea Fan BH, pós longa data. Cristiano por aqui. Rodada final, Premier League, vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos encerrar, já que é a última rodada, vamos fazer uma resenha express. Falar um pouquinho de Nottingham Forest e de Chelsea. Dona Patrícia Lima já está aí. Seja muito bem-vinda, é bom que pela primeira vez ela vai acompanhar uma resenha com dados aqui. De início, de aquela moral, redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905, YouTube. E vamos falar um pouquinho, porque 38ª rodada, último jogo, domingo, dia 25, Anthony Taylor no apito. O torcedor do Chelsea não curte muito o Anthony Taylor, não. Mas nessa temporada, tirando a rodada inicial, que ele apitou Chelsea 0, City 2, nas demais partidas em que ele esteve envolvido, o Chelsea ganhou. E elas aconteceram fora de Stamford Bridge. Então já sabem, né? Chelsea precisa vencer o Nottingham Forest. Dois times campeões de Champions, o Chelsea mais recente, em 2021, e quem vencer estará na UEFA Champions League a partir do mês de setembro, temporada 2025-26 já. O Chelsea não merece, mas está aí na teimosia e vai ter a ajuda, né, desta quinta vaga, a Premier League nessa temporada, pelo coeficiente, pela boa campanha das equipes em jogos em competições europeias, graças ao Arsenal com aquela classificação para a semifinal da Champions League, até ser eliminado para o PSG, garantiu a Inglaterra a quinta vaga na UEFA Champions League. Então vamos resenhar rápido, não vai ser longa não, mas só para deixar registrado nesse último jogo e lembrar que na quarta-feira o Chelsea tem decisão contra o Betis. Essa decisão que já era bem esperada, né? O que não era esperada era a queda de desempenho na fase de mata-mata, onde o Chelsea jogou no modo 50%, né? Com as baterias baixas. Fez o suficiente para se classificar. Então, dá aquela moral nas redes sociais e vamos resenhar. Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e ainda espalhado aí por várias das redes sociais. O Ezequiel Alves está por aí. Vamos espalhar esta resenha e vamos chamar a turma de blues que estão por aí. Salve para o Odair e para o Ezequiel Alves. Vamos dar aqui, no início, a classificação da Premier League. Não, antes da classificação, né? Vamos falar aqui. É Chelsea, Forest Chelsea, Nottingham Forest e Chelsea, jogo válido pela 38ª rodada da Premier League, jogo que vale uma vaga na Champions League de 2025-26. 4 títulos da competição europeia em jogo, né? Vão se enfrentar. Ficaram muitos anos sem se encontrar na Premier League. Recentemente aí já criaram um bom histórico e o Nottingham Forest tem sido aí uma pedrinha no sapato do Chelsea. Se bem que no último jogo no City Ground, lá já também no mês de maio, na quase rodada final, acho que penúltima rodada da temporada passada, o Chelsea conseguiu vencer usando aquele uniforme Atom Blue verde, né? Então 2 títulos de Champions League. O Nottingham Forest em 1979 e 1980. Em 79 derrotou o sueco Malmo e em 1980 o alemão Hamburgo. O Chelsea em 2012 derrotou o Bayern de Munique, local da final da UEFA Champions League de 2025, outra vez na Allianz Arena. E em 2021 venceu o Manchester City numa final doméstica em Portugal, na cidade do Porto. Treinadores lendas, né? No Nottingham Forest, nas 2 ocasiões em que o time foi campeão, Brian Clough, já falecido, lendário
grande atacante, principalmente da época do Middlesbrough, era um jogador goleador com uma ótima média de gols. Ele, já falecido, viveu altos e baixos, tem suas glórias no Nottingham Forest, nosso adversário. Ele conviveu tanto rebaixamento quanto títulos gloriosos de Liga Inglesa, Copas, e já falecido. No Chelsea, as duas vezes em que esteve na UEFA Champions League, Roberto Di Matteo, italiano, substituiu naquela caminhada após o segundo jogo, né, a partir do segundo jogo contra o Napoli, nas oitavas de final, levou o time até a final em Munique e ganhou. E Thomas Tuchel também substituiu a lenda Frank Lampard, nosso maior artilheiro, e levou o Chelsea até a grande final e venceu. O primeiro jogo entre Chelsea e Nottingham Forest aconteceu no ano de 1906, jogo válido pela segunda divisão inglesa, fora de casa, na casa do Forest, lá na floresta de Sherwood, do grande conto, né, Robin Hood. Quem não sabe da história de Robin Hood, tem filmes, tem desenhos, dá para acompanhar muito por aí. Então, em 1906, jogo válido pela League Division 2, segunda divisão inglesa, o Nottingham Forest venceu o Chelsea por 3-1. E a última vez que se encontraram foi em Stamford Bridge, empate em 1-1, aquele jogo que acabou sendo frustrante, onde o Nuno Espírito Santo travou o Chelsea, fechou o meio. O Chelsea até estava vencendo, mas acabou cedendo, né? Empate ali, vamos, só para se ter uma ideia, para a gente pegar a ficha aqui daquele jogo. 6 de outubro de 2024, Chelsea 1, Nottingham Forest 1. Chris Kavanagh apitou diante de 39.500 pessoas em Stamford Bridge, foi o jogo 15 na história. Só para você ter uma ideia, ó. O Nottingham saiu na frente. Tu fala aqui, Chris Wood aos 49 minutos e o Noni Madueke empatou aos 57. Olha só, a última escalação do último confronto entre o Chelsea e o Nottingham Forest, em 6 de outubro. Olha só, o Chelsea em casa, Enzo Maresca treinador, Sanches, Couve, Fofana e o Malo Gusto, Moisés Caicedo, Cucurella, Enzo Fernandes e o Nicolas Jackson, que está fora. Nicolas Jackson está fora. Quem mais? Como eliges tu produto? Noni Madueke, Cole Palmer e o Jadon Sancho. Olha aí. Propaganda boa. Patrícia Lima divulgando a resenha. Maísa. Bem-vindo, Maísa. Acompanhe aqui essa minha terapia. Em breve a gente se vê. Entraram ainda no jogo Christopher Nkunku, João Félix, Mudryk, o Pedro Neto e o Tozin Adarabioyo. O Forest do Nuno Espírito Santo tem o seguinte: Matt Sells, grande destaque, goleirão, que deveria ter sido eleito aí o melhor goleiro da Premier League, acabou entrando na lista, mas não foi. Um dos melhores goleiros aí da atualidade, o Matt Sells, goleiro belga. Milenkovic, Murilo, brasileiro, bom zagueiro, seleção brasileira. Olainá, quem se lembra dele, né? Quando jogou no Chelsea era um cara jovem, da base, nigeriano, tá lá já faz alguns anos no Forest. Moreno, Anderson Utsodói, Ward-Prowse, cuidado com as cobranças de falta. Yates, Gibbs White e o Chris Wood. Ainda entraram nessa partida o Jota Silva, o Nicolas Domingues, o Anthony Elanga, muito cuidado com ele também, Morato e o Neco Williams. Nesse jogo, o James Ward-Prowse acabou sendo expulso. No banco dos Blues naquela época, ó, Philip Jorgensen, Tozin Adarabioyo e o Axel Disasi, que não faz mais parte do time, está lá emprestado para o Aston Villa. O Renato Veiga, que também deixou o clube, está lá na Juventus. Romeo Lavia é um dos titulares. Bom, Enzo Maresca apostando muito e para a próxima temporada tem que ficar saudável. Pedro Neto, João Félix, Mikhailo Mudryk e o Christopher Nkunku. Christopher Nkunku que já começaram a pipocar de novo aí notícias de que ele vai deixar o Chelsea. E quer saber? Pode deixar, não tem nenhum problema. Fique à vontade. Não rendeu. O time teve muita paciência e quando o time precisou contar com ele, ele não correspondeu.
Na época desse jogo, em 6 de outubro, o Chelsea era o 4º colocado da liga, posição em que, de momento, também ocupa, e o Forest era só o 10º colocado. Então, vamos resenhar aqui com Chelsea e Nottingham Forest. Jogo que quem ganhar estará na UEFA Champions League da temporada 24-25. O Forest já não está lá há bastante tempo, hein? O Forest era o 10º colocado naquela ocasião. O Ezequiel tá mandando aqui. Salve, Ezequiel. Ezequiel é lá do interior do Ceará, né, Ezequiel? Perto da cidade de Sobral. Sobral de Ciro Gomes. Tá forte aí o rumor e ele vai ser candidato novamente ao governo do Ceará, né, Ezequiel? Já que nacionalmente ninguém quer o Ciro Gomes como presidente. Vamos ver o que vai dar. Histórico geral entre o Chelsea e o Nottingham Forest é o seguinte: serão 99 jogos na história, desde o primeiro jogo em 1906, desde aquela derrota por 3-1. 41 vitórias Blues, 31 vitórias, 31 empates e 27 vitórias do Forest. No histórico geral de Premier League, poucos jogos, porque o Nottingham ficou muitos anos fora da Premier League. 5 vitórias Blues, 6 empates e 4 vitórias dos vermelhos, do lado do time da terra do Robin Hood. A Patrícia Lima está ansiosa pelo grande dia. O grande dia para Chelsea Forest será no domingo e que o Chelsea vence. Quem vencer estará na Champions League. O Chelsea, esse grande dia que a Patrícia se refere, será na quarta-feira, quando o Chelsea vai enfrentar o Real Betis. E tem que ganhar, né? E a turma aqui de BH vai se reunir para assistir essa partida. 32 gols já foram marcados nessas 15 partidas entre o Chelsea e o Nottingham Forest. 15 gols do Chelsea, 17 do Blues. O último jogo entre os times, no City Ground, teve vitória do Chelsea. E foi um jogo emocionante. 3-2, jogo em 11 de maio de 2024. O Chelsea usou aquele uniforme verde Eton Blue, bonito, que eu devia ter separado aqui para mostrar. Bem-vindo aí ao Michael Blue, depois de muito tempo sem resenha aqui no Chelsea Fan BH. Tony Harrington foi o árbitro que apitou. O City Ground recebeu quase 30 mil pessoas, 29.708 pessoas. Foi o jogo número 14 entre o Chelsea e o Nottingham Forest. Era o Nuno Espírito Santo, atual técnico do Forest, que está levando o time aí à competição europeia. O Forest, no atual momento, é o 7º colocado. E o técnico do Chelsea era o Maurício Pochettino, o argentino Maurício Pochettino. O Forest, naquela época, naquele jogo em 11 de maio, entrou em campo com Matt Celso, goleiraço belga, Vili Boli, Montiel, Murilo e o Niakate, Ainá Danilo, Otsodói, ex-Blue, fez gol no Chelsea naquele jogo, Gibbs White e o Chris Wood. O Chelsea tinha Petrovic, que se os deuses do futebol corrigirem esse erro de Boli e companhia, será o goleiro titular para acabar com essa oscilação e com esses erros que o time azul do oeste de Londres, né, foi tão prejudicado nessa temporada. Petrovic, Badiashile, Chalobah, Thiago Silva e o Caicedo, grande destaque do Chelsea. Conor Gallagher, está lá no Atlético de Madrid. Nicolas Jackson, Noni Madueke, Mikhailo Mudryk e o Cole Palmer. O Chelsea para a próxima temporada vai se reforçar bem, que vai receber o Kendry Pais do Equador, agora, tá no meio do ano, vai deixar o Palmeiras o Estevão William e vai melhorar. Então, Petrovic, Badiashile, Chalobah, Thiago Silva. Faz falta nessa zaga, hein? Se tivesse Thiago Silva ainda. Moisés Caicedo, Cucurella, Gallagher, Jackson, Noni Madueke, Mudryk e o Palmer. Só reforçando, Nicolas Jackson está fora da partida, foi expulso contra o Newcastle naquela derrota por 2-0 em St. James Park. Direto, 3 jogos, já cumpriu um contra o Manchester United, não joga contra o Nottingham Forest. Então, só volta na segunda rodada da próxima edição
da Premier League já 2025-2026. Então, será o jogo 16 entre o Chelsea e o Nottingham Forest. O Ezequiel Alves mandou aqui, serão da massa, isso aí. É assim que é dito, né? Teve aí um vídeo aí de uma palestra que o Ciro Gomes fez aí no Ceará e ele foi muito aplaudido, né, o Ezequiel? Vamos passar aqui a classificação da Premier League e depois os jogos da rodada, porque aí já fica uma coisa bem mais completa, né? Classificação da Premier League é a seguinte, ó. Liverpool campeão, segundo título do Liverpool, 83 pontos. Arsenal vice, já confirmado também, 71 pontos, 12 pontos atrás do Liverpool. Terceiro colocado, Manchester City com 38, e aí tá embolado, valendo vaga na Champions League. Newcastle 66, Chelsea 66 e o Aston Villa também 66 pontos. O Nottingham Forest, nosso adversário, 1 ponto atrás dos Blues, vencendo vai a 68, garante vaga na Champions League. O Chelsea vencendo vai a 69 também. Então o Forest tem que vencer o jogo em casa com o apoio da sua torcida no ambiente hostil do City Ground. Em oitavo lugar, já fora da briga aí, o Brighton, o 58, o Brentford, 55, em décimo lugar, o Fulham. 11º, o Bournemouth, 12º, Palace. Bournemouth com 53 pontos, caiu muito no retorno, e o Palace 52. 13º, o Everton, se despediu do Goodison Park, na próxima temporada inaugura seu novo estádio bonito, às margens do rio, lá em Liverpool. Então vai ter um estádio tão moderno quanto o Anfield reformado, né? Wolverhampton, 14º com 41, West Ham 15º com 40, e a 16ª e 17ª posição foram um dos finalistas da Europa League, com o Tottenham campeão. Olha aí, quem nunca viu o Tottenham campeão? Eu vi em 2008, infelizmente venceram o Chelsea. Tottenham 17º com 38 e o Manchester United 16º com 39. Os rebaixados já estão decididos há bastante tempo. 18º Leicester, 25 pontos. 19º Ipswich Town, 22. E 20º Southampton com 12. Leicester, Ipswich e Southampton foram os times que subiram da Championship 23-24 para a Premier League 24-25 e retornam para a Championship 25-26. Os jogos da rodada, que serão todos no mesmo horário, na rodada 38, domingo, meio-dia, Bournemouth e Leicester, no Vitality, Fulham e Manchester City. Esse jogo aqui, ó, é jogo de confirmação para o Manchester City, uma vaga na Champions League, mas não é garantido, o City tem que pontuar aqui. Jogo em Craven Cottage, Wolverhampton e Brentford no Molineux, Nottingham Forest e Chelsea é o grande jogo para o torcedor Blue, no City Ground. Manchester United e Aston Villa. Se o Manchester United tirar a ponta do Aston Villa, o Chelsea se garante na Champions League, desde que faça pontos contra o Forest. Então, um empate entre Chelsea e Forest e um empate entre Manchester United e Aston Villa, o Chelsea vai para a Champions League. Southampton e Arsenal no St. Mary's. Southampton já eliminado. Newcastle e Everton em St. James Park. Olha aí, jogo bom de assistir também, mas estarei vendo Chelsea e Nottingham Forest. Liverpool campeão contra o Crystal Palace. Crystal Palace campeão da Copa da Inglaterra. Emocionante aquela vitória contra o City, né? 1-0, gol do Easy. Ipswich Town e West Ham no Portman Road. E Tottenham campeão, né? Tottenham Hotspur campeão da Europa League, já com vaga garantida na Champions League. Olha aí a ironia. O Chelsea briga por vaga na última rodada. E o Tottenham, 17º colocado, garantido na Champions League como campeão da Liga Europa. Contra os Seagulls do Brighton, que eliminaram os Blues da Copa da Inglaterra. Renata, bom te ver por aqui. Espero que esteja muito, mas muito bem. Todos os jogos desta última e 38ª rodada da Premier League terão no mesmo horário, ao meio-dia, e transmissão aí em diversos canais, no Disney Plus, espalhados pelos canais da ESPN. O jogo do Chelsea será na ESPN 3 e também no Disney Plus. Então, está garantido. E os jogos que valem vaga na Champions League: Newcastle e Everton,
Manchester United e Aston Villa, Nottingham Forest e Chelsea, e Fulham e Manchester City. Renata. Oi, Renata. Então, já que veio passar, é bom, porque tem sido raras as nossas resenhas aqui e vão se tornar ainda mais raras. Mas obrigado pela presença, espero que você esteja muito bem e vamos nos falar mais. Abraço, beijo, ó. Tá aqui no coração, hein? Destaques do Chelsea. Eu vou ficar aqui para falar dos Blues. Não dá para falar desse time do Chelsea de 24-25 sem falar de Moisés Caicedo, né? Tá jogando muito. Quando o Chelsea estava muito mal, já formando dupla com o Enzo Fernandes, aquele Chelsea super oscilante do Enzo Maresca. Comandante, mudou muito, mas eu vou destacar que é o cara ali, é o coração do time, é o homem que dá suporte. Salve, Cris Silva, olha aí, Cabreúva na área. É o Moisés Caicedo, eu vou colocar como destaque blue nesta partida da última rodada e até mesmo durante toda a temporada, né? E no Nottingham Forest, vou deixar por conta do goleirão Matt Sells. O goleirão belga, muito bom, é aí candidato a troféu Yashin da partida. Então, vamos ficar de olho em Moisés Caicedo, para se desempenhar bastante, segurar a onda e levar o Chelsea à Champions League, e que Matt Sells não tenha o seu dia de Yashin. Já falei aqui nos desfalques, Nicholas Jackson expulso contra o Newcastle, já cumpriu uma partida contra o Manchester United, está fora, 3 jogos de suspensão, 1 já cumprido. Boa noite aí, Cris, salve, salve, o Gabs Augusto, chegou o Gabs, salve Gabs. Vamos falar aqui da campanha das equipes na Premier League, porque o Chelsea oscilou muito e vamos registrar a campanha dos dois times, né? Nesta nossa resenha, última resenha da temporada aqui de Premier League, resenha pré-jogo de Chelsea Nottingham Forest, 28ª rodada. Vamos falar de tudo aqui. Liverpool, 20 títulos de Premier League, mesmo número de títulos do Manchester United, seguido pelo Arsenal com 13, Manchester City com 10 e o Everton com 9. Lembrando que o Chelsea tem 5 títulos de Premier League e 1 título ainda de League Division 1. Aqui, ó. Premier League, última rodada da Premier League. É o Chelsea Football Club. Deixar aqui nossa taça de Premier League. Vamos lá. Premier League 24-25. Liverpool quebrou aqui uma sequência do City tetracampeão. E o Liverpool faturou essa. Salve aí, Salvador na área, Patrick Rios chegou. Vamos lá. Campanhas, né, das equipes na Premier League. O Chelsea, 5º colocado, com 66 pontos, 37 jogos, 19 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 58 gols marcados, 45 gols sofridos, 13 gols de saldo. Nosso adversário, o Nottingham Forest, 7º colocado. Essa 7ª colocação dá ao Nottingham Forest vaga na Conference League, local em competição em que o Chelsea está na final nessa temporada, já esperado. 65 pontos, 1 menos do que o Chelsea. 37 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Marcou os mesmos 58 gols do Chelsea e tomou menos gols, tomou 45. Então, campanhas bem parecidas. O Chelsea tem um empate a mais e o Nottingham Forest tem uma derrota mais, marcando o mesmo número de gols, e o Forest tomou 4 gols menos. Júnior Café, seja muito bem-vindo à nossa resenha aqui da temporada. Então, são os destaques aí, campanhas bem parecidas, só que o Chelsea, né, se tivesse goleiro, estaria bem acima, brigando aí até por um vice-campeonato, como chegou a brigar até dezembro, quando se deu mal num jogo contra o Everton, quando empatou, né? O Júnior Café perguntou, acha que a vaga vem? É o seguinte, eu durante toda a temporada achava que não.
Mas tudo tá conspirando, né? Se o Chelsea tiver um bom desempenho no City Ground, se Manchester United e Aston Villa, né? Se o Aston Villa não vencer o Manchester United, né? Se empatar Chelsea Nottingham e empatar Aston Villa e Manchester United, aí o Chelsea continua na frente. Vai depender muito do jogo contra o Manchester United. Só que o Aston Villa é um time bom contra o Manchester United, que veio de derrota para o Tottenham, e ainda vai jogar em casa. É o último jogo da vaga. O Manchester United já não aspira mais nada, não vai para nenhuma competição europeia, já está salvo de rebaixamento, porque os times ficaram muito para trás. Não dá para cravar, não. Durante toda a temporada achei que não. E esse time está aí brigando por vaga na Champions na teimosia, né? Mas é assim, é uma final. Então, os caras têm que virar a chave e já jogar uma vaga de Champions League mesmo. É um playoff de Champions League no domingo, contra o Nottingham Forest. No ano passado, né, com o Maurício Pochettino, os caras foram raçudos e venceram lá por 3-2. Então, cara, se você está perguntando, acha que a vaga vem? Eu acho que não vem. Eu acho que o Chelsea vai acabar perdendo para o Nottingham Forest. E vamos ficar aí, com Liga Europa mesmo. É o que eu estou achando. Estou bem pessimista. Se o Chelsea conseguir essa vaga, de repente é porque o Manchester United deu serviço e venceu o Aston Villa. Eu estou bem cético quanto a essa vaga do Chelsea. Eu nem espero o Chelsea na Champions League na próxima temporada, não. Mas vai ser lucro. Tomara que os caras, né, entrem. Tomara que o Caicedo, o Enzo, né? O problema é que não temos goleiro, né? E o Robert Sanchez pode muito bem aprontar numa dessas aí. Mas respondendo a sua pergunta, acha que a vaga vem? Eu acho que não vem, não. Atmosfera contra ali. Tomara que o Chelsea não surpreenda, mas eu acho que não vem, não. Tá difícil, mas tudo pode acontecer. É isso aí, Júnior, é isso mesmo. Bom, o Chelsea tem que vencer para estar na Champions League após 3 temporadas fora. A última vez foi 21-22, quando caiu para o Real Madrid, lembram? Aquele jogo lá no Santiago Bernabéu. O Forest tem que vencer para retornar ao grande torneio europeu após décadas. O Nottingham Forest tem 2 títulos, 1979 e 1980. 2 jogadores estarão em campo, né? O Ola Aina e o Callum Hudson-Odoi, jogador em comum. O Godoy teve mais destaque no time profissional do Chelsea, inclusive na última vez que o Chelsea venceu a Liga Europa, com o Maurício Sarr, jogou muito, mas acabou também depois sofrendo com contusões. Então, destaques, né, jogadores em comum: Ola Aina, lateral do Nottingham Forest, lateral esquerdo, e o Callum Hudson-Odoi, que fez gol no último jogo no City Ground, quando o Chelsea venceu por 3-2, com grande atuação de Reece James. Acha que o investimento está atrelado à classificação para a Champions? Acho que não, Júnior. Os donos aí, todos atrapalhados, né, bilionários atrapalhados, disseram, e o Manso Maresca também disse que eles não estavam sendo cobrados para ter classificação na Champions League, não. O que eu acho que é uma bela de uma conversa, né? Mas eles contrataram muita gente jovem para um contrato a longo prazo para investir. Eu acho que é isso só. Nada mais, não. Acho que eles investiram e não deu certo. É aquilo que a gente viu, aquela vergonha que o Chelsea passou por toda a temporada mesmo. Vai ser um prêmio que os caras não mereciam, uma classificação do Chelsea para a Champions. Mas é isso. Então, de olho nos ex-Blues, né, os jogadores em comum do Nottingham Forest, o Ola Aina, lateral esquerdo, e Callum Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi é um cara que pode tirar o Chelsea da Champions League e levar o Nottingham Forest. Então, o Chelsea, no momento, 1 ponto à frente do Forest, em quinto, né, mesma pontuação do Newcastle. Então, o Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest são os times que estão disputando aí uma vaga. E o Manchester City também, né? City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Forest. Olha aí. 5 times brigando por 3 vagas. Emocionante essa rodada de UEFA, de Premier League, né? Valendo vaga aí na Champions League da próxima temporada. O Chelsea não merece, não. Bom, é isso.
Temporada ruim, o clube tem a missão de conseguir essa improvável vaga na Champions League. Não merece, mas nós, fanáticos blues, né, Júnior e a turma toda aí, vamos torcer para que aconteça. Ser melhor ver o Chelsea jogar nas noites de terças e quartas do que nas noites de quinta-feira na próxima temporada, né? E pode acontecer de jogar nas noites de quinta de novo na UEFA Europa League, competição que o Tottenham, rival lá do norte de Londres, acabou conquistando, né? E os dois times do norte de Londres, né? Arsenal e Tottenham vão jogar Champions League, que o Chelsea também, lá do oeste de Londres, esteja nela, apesar de ser muito difícil. Quarta-feira tem outra decisão para o Chelsea não é só domingo não, tem a decisão lá na Polônia, Wrocław, essa já era esperada, contra Betis. Era um adversário também, né, já esperado, Betis ou Fiorentina. O Betis eliminou a Fiorentina, o Chelsea passou pelo Djurgården da Suécia, antes, né, fez raiva na torcida para eliminar o Legia Varsóvia, tendo derrotado dentro de casa, avançou, estará no dia 28, quarta-feira, 16 horas, Cazé TV, na cidade de Wrocław, diante ali de mais de 50 mil pessoas. Vamos todo mundo acompanhar no meio da semana. Quem puder, quem não tiver possibilidade de estar em casa, põe o celular aí no cantinho e fica acompanhando o jogo que vai passar no YouTube. Chelsea Betis, 16 horas na Cazé TV. Antes, a decisão que vale vaga na Champions, um jogo de Premier League, um playoff de UCL. Chelsea e Nottingham Forest, 2 títulos para cada, 79,80 para o Forest, 2012 e 2021 para o Chelsea, já que vale vaga na Champions League. 25 de maio de 2025, domingo, todos os 10 jogos no mesmo horário, 12 horas, horário de Brasília, transmissão ESPN 3 é o jogo do Chelsea e também o Disney Plus. Arbitragem definida será do Anthony Taylor, 44 jogos nessa temporada e 30 de Premier League. 4 jogos do Chelsea apitados nessa Premier League pelo Anthony Taylor, 3 vitórias e 1 derrota. A derrota foi em casa, foi em Stamford Bridge, na rodada inaugural, né? Na rodada 1 contra o Manchester City. Os demais jogos, rodada 4, Bournemouth 0, Chelsea 1 no Vitality. Rodada 15, Tottenham 3, Chelsea 4. Olha aí, coisa boa. E Fulham 1, Chelsea 3 na rodada 33. Então o Chelsea vai jogar fora de casa contra o Nottingham Forest. E os 3 jogos que o Anthony Taylor apitou do Chelsea fora de casa, o Chelsea venceu. Então, que Anthony Taylor, tão criticado e tão detestado pelos torcedores do Chelsea, né, nos dê sorte no domingo e que com sua arbitragem o Chelsea vença mais uma fora e vá, né, herdar uma das 5 vagas da Premier League da Inglaterra na próxima UEFA Champions League. É isso aí. Quero pedir aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook, Threads e Blue Sky. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, onde lá tem quase 500 vídeos. E ainda estamos aí divididos em várias redes, né? Tem o Spotify e também Amazon Music. Confiram nossas resenhas, que tem muita história do Chelsea contada por lá. Quero agradecer ao Júnior Café, ao Patrick Rios, lá de Salvador, né, ao Gabs Augusto, ao Cris Silva, à Renata, ao Micael Blue, ao Ezequiel, a Patrícia Lima, a Maísa Soares, e chegou, ao Odair. Valeu todo mundo. Resenha. Pelo menos nessa última rodada, nesse último jogo aí, do Chelsea em campo, Chelsea Blue, rodada de Premier League. Vamos fechar bem, né? Que Enzo Maresca, Todd Bowley e companhia nos levem para a UEFA Champions League de 24-25. Saudações, povo Blue, bandeira azul, ó. Olha ela aqui, ó. Sempre lá no alto. Valeu!